nessa visão de uma santidade absoluta, já na terra, eu li aqui 1 João 3,3, a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Esse versículo não se aplica para essa pessoa, ela não peca mais. Eu vou me purificar do quê? Eu tenho a esperança, mas não tenho de que me purificar. Se confessarmos os nossos pecados, para quê? Eu não tenho pecados a confessar. Ou nós temos um advogado. Para quê? Não preciso de um advogado. Não tenho pecado nenhum. Então, essa realidade, essa concepção teológica, é uma concepção que lança fora uma série de textos bíblicos que compõem o dia a dia do cristão. Então, não é uma realidade que dá para se viver. E se alguém chegar um membro da minha igreja e dizer assim, olha, eu atingi a perfeição, eu vou dizer, olha, lamento muito, mas isso é impossível. Essa mesma resposta, a visão wesleyana não pode dar. Vai dizer, bom, se ele disse que atingiu, quem sou eu? Eu teria que conviver com ele, eu não posso conviver, então tá bom. Então você não precisa mais confessar seus pecados, você não precisa nem vir à igreja se não quiser. Enfim, você atingiu um auge aí que ninguém jamais atingiu. Eu tenho certeza que o senhor nunca conheceu ninguém assim. Na história da igreja nunca existiu ninguém assim, nem o apóstolo Paulo foi assim. Ou seja, essa figura do crente que não peca, do crente que chegou à perfeição, é um ideal, sem problema. Mas é um ideal mítico, é um ideal fabuloso, é uma fábula de que o crente ele não consegue viver uma vida absolutamente sem pecado neste mundo. Eu vou defender a posição de que o crente ele foi liberto plenamente, absolutamente, da culpa do pecado que lhe foi imposta, que foi imposta a toda a humanidade, por causa da queda de Adão. A Bíblia mostra que nós temos, todo homem tem uma culpa que é imputada, não é adquirida com práticas. Ninguém nasce inocente. Toda a humanidade ela está debaixo da culpa do pecado e também debaixo da condenação do pecado. Então existe um aspecto do pecado que é um aspecto jurídico. E esse aspecto é a culpa e daí decorre a condenação. Quando alguém crê em Cristo, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa é justificada e a condenação é removida. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a culpa do pecado no crente é removida plenamente. Então, o crente está totalmente livre da culpa do pecado e por isso ele não é condenado. Por isso ele pode dizer que ele está salvo. Ele é um justo. Mas o pecado não é só culpa. O pecado é também ações. E das ações pecaminosas, o crente ainda não está livre, e isso é atestado não só pela própria Escritura, como também pela vasta experiência cristã de 2000 anos. O primeiro a afirmar que o homem poderia viver sem pecar foi um monge britânico chamado Pelágio. Perguntaram para ele, você conhece alguém? Ele falou, não conheço ninguém, mas eu acredito que é possível. No seu caso, você é assim, você é alguém livre do pecado? Ele disse, não, eu cometo pecados também. Então, ele cria, mas nunca tinha visto. Então, a vasta experiência cristã mostra que isso não existe. E a própria Bíblia, como eu vou mostrar aqui, a própria Bíblia mostra que os atos de pecado ainda estão conosco. É claro que existe uma redução nessas práticas por causa da habitação do Espírito que está trabalhando no crente, fazendo com que ele amadureça e se torne alguém mais santo aos poucos. Mas a ministração desse poder que foi mencionado pelo pastor e que livra totalmente o crente da prática do pecado, que é esse outro aspecto, não é o aspecto jurídico, é o aspecto vivencial, esse poder para essa libertação plena da prática, isso será ministrado sobre o crente somente na glorificação, quando ele estiver na glória. E existe um outro aspecto do pecado, um terceiro aspecto, que também não é
removido já. E esse aspecto não diz respeito à nossa vontade, porque as práticas envolvem, como o pastor falou agora há pouco, envolvem nossas decisões, nossa vontade, até a safadeza, né? O pastor mencionou aí da sem-vergonhice da pessoa, de fazer o que quer e tudo mais, e de fato existe essa dimensão, a pessoa faz o que quer, não é inocente, ela decidiu fazer. Mas existe uma outra dimensão dentro do conceito de pecado. Eu falei de pecado como culpa, que é removida na justificação. Falei de pecado como prática, que é reduzida na medida que a pessoa vai sendo santificada. Existe uma terceira dimensão do pecado, um terceiro conceito paulino, predominantemente paulino de pecado, que é o pecado como natureza. Natureza pecaminosa. É aquela luta de Romanos 7. O bem que quero, esse não faço. Eu encontro em mim uma lei que me empurra numa direção para onde eu não quero ir, e muitas vezes eu tropeço, eu não consigo às vezes dominar as minhas paixões, às vezes eu consigo dominar a minha mão, mas eu não consigo dominar o desejo de mover a minha mão, e o desejo de mover a minha mão muitas vezes é pecado também, e eu consigo segurar a mão, mas eu não consigo segurar o desejo de mexer a mão, de mover a mão. Essa dimensão do pecado como natureza, o apóstolo Paulo fala, olha, vocês têm que mortificar isso, vocês têm que enfraquecer isso, mas não há como eu me livrar do pecado como natureza agora, porque eu não fui ainda plenamente santificado. Então, resumindo, pecado como ato, eu não vou me livrar disso nessa vida. Pecado como natureza, mesma coisa, vai ser mortificado, vai ser reduzido, eu vou ter que lutar contra isso, mas vai estar lá. A luta é contínua. Não tem como eu relaxar. Pecado como culpa. Este sim. Este é removido plenamente. Então, a gente vai falar sobre esse assunto, realçando o aspecto prático, né, vivencial. Se o homem pode... O apóstolo Paulo costuma usar essas figuras de linguagem para falar da realidade da mortificação de alguns problemas, né, que o crente enfrenta, que o pecador enfrenta na sua jornada cristã. Então, o fato dele dizer que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões, não significa que a carne e as paixões não estejam ainda lá. O que significa é que o reinado da carne e suas paixões não é mais um reinado, vamos assim dizer, dominante, né? O que aconteceu com eles foi uma mortificação. Tanto isso é verdade, uma redução, um enfraquecimento, o império da carne não está mais presente, né, na vida deles e tudo mais, e tanto é possível que essas coisas aflorem eventualmente, tanto é possível que essa carne já crucificada se manifeste, que o apóstolo Paulo escreveu a carta exatamente para alertá-los acerca disso. Olha, tomem cuidado, afastem-se disso, porque vocês estão vivendo vidas que não está de acordo com a realidade que vocês vivenciam agora. Vocês são crentes. E sendo crentes, o Espírito Santo habita em vocês. Vocês podem viver vidas santas e, no entanto, isso não está acontecendo. Vocês estão vivendo em desobediência. Então, o apóstolo Paulo, ele usa essas figuras de linguagem, eventualmente, ele usa também a figura de despojar-se, né, que é uma figura militar, que tem também por propósito mostrar que há um enfraquecimento das obras da carne na vida do crente, mas não significa anulação completa. Até porque o Novo Testamento, as cartas de Paulo, outras epístolas também, todas elas lidam sempre, foram produzidas sempre, para lidar com problemas de pecado na igreja. Ou seja, mostrando que o crente ele está sujeito a essas coisas, ele não consegue chegar num grau, né, onde nunca mais ele vai pecar, né? Quem dera fosse isso. Agora, note bem, isso aqui, se for entendido, né, da forma como o Senhor está dizendo, né, da forma como o Senhor está falando, que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, e isso significa
uma anulação total da carne, então todos os crentes, todas as pessoas, não uma minoria, mas todas as pessoas, todos os que são de Cristo Jesus, sem exceção, todos eles não pecariam mais. Se nós formos fazer a leitura dessa forma, olharmos aqui os que são de Cristo, crucificaram, e isso significa não pecar mais, então nenhum crente mais pecaria. Não precisaria ter esforço nenhum e nada mais disso. Porque fala que foi crucificado, mas não foi. Está vivo lá. Afirma que morreu como Cristo morreu e não morreu. Então, são palavras apenas. Não é o que funciona no mundo real. É uma fábula. Não é realidade no dia a dia da igreja e na experiência do crente, do crente em geral. A Bíblia diz assim, em 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. É possível algum crente chegar num nível de santidade em que ele possa dizer, olha, João, esse versículo aqui não se aplica a mim, porque eu posso sim dizer que não tenho pecado nenhum. Então, esse versículo aqui se tornou para mim obsoleto e eu posso falar com toda tranquilidade. Eu não tenho pecado nenhum e eu não estou me enganando e a verdade está em mim. Então, esse versículo, para minha realidade, desculpe, João, não se aplica. É possível um crente chegar nesse ponto? Mas, 1 João 1,8 diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se eu associar isso ao problema gnóstico, então o versículo 9 perde para mim também a força dentro da igreja, que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então isso aí também perde a validade para o problema dentro da igreja. E prossegue o texto, se dissermos, aí volta de novo, ou seja, a questão da existência do pecado emoldura o versículo 9 e o versículo 10 dizendo, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o apóstolo João, ele está tratando de um problema aqui que envolvia a igreja, dizendo, olha, nós pecamos sim, e a solução para o pecado não é a visão gnóstica, se tornar perfeito dentro da visão gnóstica ou protognóstica, não é se enganar, dizendo, não, eu não pequei, eu não fiz nada, a solução é se arrepender. Você quer se livrar do pecado? Não é através da busca de uma perfeição ilusória. Você quer se livrar do pecado? A solução é a confissão de pecados. É assim que se livra, não é através de um crescimento ou de um desenvolvimento que eu sonho alcançar um grau de perfeição que nunca será atingido. É a confissão que livra do pecado e não o amadurecimento espiritual. O texto diz, olha, o Senhor, Ele não permitirá que essas tentações, elas levem vocês e obriguem vocês a pecar. Agora, existem tentações que Tiago menciona que são de origem interna. Essas tentações, elas estão lá. E muitas vezes nós não conseguimos nos livrar delas. Elas estão no coração da gente. Elas continuamente nos convidam em certas direções. E o crente, muitas vezes na sua jornada, ele se surpreende tropeçando, caindo. É por isso que nós precisamos de um advogado. Se nós chegássemos ao ponto em que essas tentações nunca tivessem efeito nenhum sobre nós e nós pudéssemos com todo o vigor vencê-las, essas tentações que são geradas dentro de nós, como fala Tiago menciona isso, né? O coração humano, e Jesus também menciona isso, o coração humano produzindo, sendo uma fonte contínua dessas coisas. Se nós pudéssemos chegar num estágio em que nós estivéssemos livres de cairmos em face dessas coisas, nós não precisaríamos mais de um advogado junto ao Pai. Não haveria mais necessidade disso. Não pecaríamos mais. Romanos 7, 23 diz, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O texto de Filipenses 1,6 fala assim, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo fala isso em Filipenses 1,6. Em 1 João 3,
versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então, esses textos mostram que existe um trabalho de aperfeiçoamento que só vai terminar quando Jesus nos chamar, quando estivermos no estado eterno. Que fala de uma obra de aperfeiçoamento, uma obra de santificação, que só termina quando o Senhor voltar, ou quando o Senhor nos chamar, quando estivermos na glória. O apóstolo Paulo, no mesmo texto de Filipenses 3, ele fala o seguinte: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele fala, eu não atingi a perfeição. Eu não cheguei nem na ressurreição, ele fala, quando olhamos o texto no versículo 11, e também nem obtive a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E aí ele fala, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando o crente que ainda não atingiu a perfeição, estamos falando aqui do apóstolo Paulo, ele diz, eu não atingi a perfeição. Ele escreveu isso no ano 62, 63, um pouquinho antes da sua morte, 3 anos talvez antes da sua morte, 3 ou 4 anos no máximo antes da sua morte, ele falou, não atingi a perfeição. Obrigado, pastor, pela pergunta. Pastor, o alvo do cristão sempre tem que ser Cristo. Ele assim como um atleta que estabelece uma meta e não consegue atingi-la, assim é o cristão. Mas o fato de ter uma meta tão elevada faz com que aquele atleta se esforce mais e mais e mais. Então, o atleta nunca pode dizer, olha, eu não vou alcançar mesmo, então eu vou desistir. Por quê? Porque o nosso treinador, o nosso técnico, não nos deu essa liberdade. Ele não permitiu que nós disséssemos, bom, já que eu não vou alcançar a santidade absoluta, então eu vou parar. O nosso técnico não permite isso. Nós somos dele, ele é o nosso chefe, ele é o nosso dono. Então ele diz, olha, claro, na Bíblia nós vemos, claro que você nunca vai ser nesta vida igual a Jesus. Livre do pecado, livre de qualquer inclinação pecaminosa, livre de qualquer cobiça, livre de um coração que tem lá a mancha do pecado e os desejos da carne. Claro que você não vai alcançar, mas eu não lhe dou a licença de você desistir, porque a fé salvadora é uma fé que trabalha. A fé que o Senhor concede aos seus eleitos é uma fé produtiva. Ela impõe na pessoa um desejo de agradar a Deus e de buscar ser semelhante a Ele. Ela tem um alvo que é Cristo. E ainda que ela saiba que ela nunca chegará lá, como o apóstolo Paulo fala, eu não alcancei a perfeição, mas eu não vou parar de buscar até receber o prêmio da soberana vocação. Então, sim, o alvo é a maturidade perfeita em Cristo. Mas esse alvo serve como um estímulo, mas esse alvo não será atingido aqui. Esse alvo será atingido somente na eternidade. E isso acaba anulando para alguns cristãos algumas formas de viver que a Bíblia ensina. Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que tem essa esperança, todo que tem essa esperança de um dia se encontrar o Senhor e ser semelhante a Ele, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nessa visão de uma santidade absoluta, já na terra, eu li aqui 1 João 3,3, a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Esse versículo não se aplica para essa pessoa, ela não peca mais. Eu vou me purificar do quê? Eu tenho a esperança, mas não tenho de que me purificar. Se confessarmos os nossos pecados, para quê? Eu não tenho pecados a confessar. Nós temos um advogado. Para quê? Não preciso de um advogado. Não tenho pecado nenhum. Então, essa realidade, essa concepção teológica, é uma concepção que lança fora uma série de textos bíblicos que compõem o dia a dia do cristão.
Então, não é uma realidade que dá para se viver. E se alguém chegar um membro da minha igreja e dizer assim, olha, eu atingi a perfeição, eu vou dizer, olha, lamento muito, mas isso é impossível. Essa mesma resposta, a visão wesleyana não pode dar. Vai dizer, bom, se ele disse que atingiu, quem sou eu? Eu teria que conviver com ele, eu não posso conviver, então tá bom. Então você não precisa mais confessar seus pecados, você não precisa nem vir à igreja se não quiser. Enfim, você atingiu um auge aí que ninguém jamais atingiu. Eu tenho certeza que o senhor nunca conheceu ninguém assim. Na história da igreja nunca existiu ninguém assim, nem o apóstolo Paulo foi assim. Ou seja, essa figura do crente que não peca, do crente que chegou à perfeição, é um ideal, sem problema. Mas é um ideal mítico. É um ideal fabuloso, é uma fábula. Nós falamos dele, conversamos sobre ele, mas ele não existe. Nós nunca o vimos, nunca olhamos para o rosto dele. E a própria Bíblia mostra que ele não pode existir.